Para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 15 de outubro de 2018. No dia 15 de outubro do ano de 2018, às 9 horas e 15 minutos, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, na sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabreiro Martins, 850, São Raimundo, nesta capital do estado do Amazonas, presidida pelo vereador Ilke Barreto, do PHS, e eventualmente pelos vereadores Wallace Fernandes, do POD, Glória Carrati, do PRP, tendo esta última também secretariado dos trabalhos juntamente com o vereador Everton Assis, do DEM, presente ainda os vereadores Everton Vanderlei, Marcel Alexandre, Samuel da Costa Monteiro, Maria Jaqueline Coelho Pinheiro, Roberto Sabino e Rosinaldo Ferreira da Silva, do PHS. Rosivaldo Oliveira, do PHS, Rosivaldo Oliveira Cordovil, do POD, Edson Bentes Castro, Fed William Mota, Joana Dark, do PR, Robson Teixeira, do DEM, Marcelo Augusto Corrêa, Carlos Renê, do PSB, Luiz Irã Nicolau, Gilmar de Oliveira Nascimento, PSD, Marco Antônio de Souza Ribeiro, Daniel Amaral Vasconcelos, do PMN, Joelson Silva, Terezinha Ruiz, Plínio Valério, Elias Emanuel, do PSDB, André Luiz, Gilvandro Mota, do PTC, Davi Valente Reis, François Vieira, do PV, Álvaro Campelo, do PP, Reis do Castelo Branco, do PTB, Cícero Custódio, do PT, João Luiz, do PRB, Isaac Taiá, do PSDC, Jaildo de Oliveira, do PCdoB, Elisandro Amorim Bessa, do SD, licenciados vereadores Diego Afonso, do PDT, William Alexandre Abreu, PMN, Gedeão Amorim, do PMDB, na forma do artigo 54, inciso 3º, da Loman. Justificada a ausência dos vereadores Cláudio Proença, do PR, Gilberto Bosch dos Santos Júnior, do PDT, Dallas Vanderlei, do PMDB, Mauro Teixeira, do POD, Luiz Felipe de Souza, do PHS. Senhor presidente. Dando início ao grande expediente, passamos a palavra ao primeiro orador inscrito do grande expediente do bloco, Gilmar Nascimento, do bloco 1. 10 minutos, vereador. Vereador Gilmar declina. Vereador Wallace Oliveira pede a inscrição. Vereador Bessa está inscrito. Passamos a palavra ao vereador Wallace Oliveira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectadores que nos assistem e nos acompanham pelo Facebook, toda a assessoria, muito bom dia. Venho a essa tribuna nessa manhã de terça-feira, no grande expediente, para trazer um agradecimento a todos os meus pares. Há exatos 6 meses, no dia 11 de abril, em função da renúncia da terceira vice-presidência feita pelo nobre vereador Fred Mota, nós fomos alçados a essa mesa, vereador Everton Assis, e na condição de terceiro vice-presidente, vereador Rosivaldo Cordovil, tivemos a incumbência desta casa em estar vice-prefeito durante 6 meses nessa cidade. Foi um momento de profundo aprendizado, e eu quero agradecer a todos os meus pares aqui, vereadores e vereadoras, que nos levaram a essa posição de estar na mesa e, por consequência, acompanhar como vice-prefeito e prefeito em exercício, em alguns momentos, esse grande desafio que tem o prefeito Arthur Neto em gerenciar, em dirigir essa metrópole que é Manaus. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que me deu em achar favor na minha pessoa, essa graça imerecida em mim, em ter me concedido esta grande oportunidade, meu nobre amigo, vereador e senador eleito, Plínio Valério. Agradeço a Deus porque Ele encontrou essa graça, esse favor, e nós fomos para lá. Quero agradecer ao prefeito Arthur Neto,
que em todos os momentos que tive e precisei ter acesso a Ele, ou estar com Ele, ou fazer parte dessa engrenagem, recebi da parte dele sempre orientações, um carinho diferenciado, e isso me deixou muito sensibilizado. Quero agradecer a todo o quadro de secretários da Prefeitura Municipal de Manaus, secretários, subsecretários, diretores, que em várias demandas, em vários momentos que precisei fazer encaminhamentos, me atenderam com bastante solicitude. Foi muito agradável esse relacionamento, vereador Bessa. Foi muito produtivo poder, vereador Coronel Gilvando, participar dessa parte mais íntima da administração da cidade, com esses acessos mais liberados e ver o quanto eles se mostravam dispostos a nos dar esse suporte. Quero agradecer à minha família que entendeu que, nesse momento, tivemos que ter uma ausência um pouco maior em função desse chamado. Quero agradecer muito aos meus pastores que me cobriram de oração e estiveram intercedendo e nos ajudando dentro dessa caminhada com a cobertura espiritual, que é tão importante, porque nós sabemos, e a Bíblia nos ensina e diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta definitiva vem de Deus, vereador Chico Preto. E ali, nesse momento, nós vemos o quanto é importante termos essa cobertura espiritual, termos alguém orando, intercedendo, clamando e lhe guardando através dessa proteção divina. O meu sentimento de agradecimento é pleno. Cheguei a essa Câmara Municipal na condição de um vereador de primeiro mandato e pude experimentar, através da confiança de cada um dos senhores e senhoras, esse momento único em estar participando com mais ênfase da administração de nossa cidade. Então, eu trago hoje esse relatório, essa prestação de contas a todos os senhores e senhoras, dizendo e ratificando sempre o meu muito obrigado. Muito obrigado porque foi através dessa confiança que os senhores e senhoras tiveram em nos trazer à mesa diretora que chegamos a esta condição, por uma condição às vezes até inimaginável, porque só alçamos essa condição pela impossibilidade do presidente, do primeiro vice e do segundo vice estarem dentro de um processo eleitoral do qual participavam de forma ativamente. E para coroar ainda mais a minha alegria, o nosso presidente eleito, o nosso primeiro vice-presidente eleito, lamentamos que o nosso segundo vice-presidente, Sua Excelência o vereador Reis do Castelo Branco, não tenha obtido esse êxito, mas creio que Deus tem lhe preparado para grandes conquistas, para grandes coisas, e no tempo dele, vereador Reis do Castelo Branco, Sua Excelência será levado aos lugares que merece estar, que ele lhe fortaleça sempre. Então, eu quero ratificar aqui o meu muito obrigado mesmo a cada um dos senhores e senhoras por essa confiabilidade, por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e guarde e que tenhamos uma semana de muitas conquistas e vitórias ainda. Muito obrigado. Pelo tempo de 9 minutos, o vereador Bessa é o próximo vereador a se pronunciar no grande expediente. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que veio nos acompanhar hoje pela manhã, os assessores que estão aqui presentes, os internautas que estão nos acompanhando pelo mundo através do Facebook. Senhor presidente,
quero trazer a esta tribuna um tema que é recorrente e que causa um transtorno muito grande aos moradores da cidade de Manaus. Isso trouxe para o grande expediente, pois é o dia que temos mais tempo para debater e é o dia que podemos dar parte aos nossos colegas, que também recebem reclamações dessa patifaria que acontece na cidade de Manaus com relação aos estacionamentos dos shoppings. E aqui a gente inclui também hospitais. É uma brincadeira o que estão fazendo com a população de Manaus. E com a conivência de algumas autoridades. Nós aqui, o vereador, ele é a voz do povo. Aqui nós representamos o povo. As pessoas nos encontram na rua, as pessoas ligam para o nosso telefone, passam um WhatsApp, pedem para a gente falar. Mas esta Câmara aqui, a defesa do consumidor, nós já participamos da Comissão de Defesa do Consumidor desta casa, em blitz nos shoppings, fazendo a nossa parte como parlamentar, fazendo a nossa parte como representante do povo, mas infelizmente nós não sabemos qual é o poder que esse shopping tem. Só podemos deduzir que é o poder financeiro, porque é uma brincadeira. O valor da hora já aumentou. O cidadão fica 16 minutos, ele paga R$8. Para estar dentro, ele entra no shopping e já está pagando, porque em 16 minutos você não consegue uma vaga. Eles não disponibilizam vaga intencionalmente para fazer com que você pague. Além da carência de ser 15 minutos, não tem vagas disponíveis. E outra coisa que acontece, há um desrespeito total com as pessoas na hora do pagamento, vereador Sargento Bentes Papinha, que não é mais sargento, tenente. Colocam um atendente, as filas quilométricas, recebi vídeos, fiz uma reclamação, e aqui vou dizer a administração do Amazonas Shopping, que disse que ia tomar providência, mas nós não podemos ficar calados, vereador Rosivaldo Cordovil. Nós não podemos, nós estamos de mãos atadas. E aqui eu vou fazer um apelo ao nobre senador Plínio, que procure um caminho em Brasília, que procure um norte. Nós precisamos dar de respostas para a população de Manaus. Nós precisamos. Eu não vou nem tocar aqui nos hospitais, porque a vergonha é maior. O vereador Samuel propôs um projeto de lei nos moldes do Rio de Janeiro, que proibiu a cobrança em clínicas e hospitais. Infelizmente, nós não conseguimos aprovar ainda. É uma vergonha para a nossa cidade isso. Todos criticam o Zona Azul, criticam a prefeitura. Eu fui fazer uma pesquisa, eu fui utilizar, vereador Everton Assis, o Zona Azul. Aconteceu duas coisas boas. Tem vaga no centro, quando você quer estacionar, você paga apenas R$ 2,20 por uma hora, tem monitores para lhe orientar, e o valor daqueles estacionamentos que já eram R$ 12,00 uma hora, já caiu pela metade. Eles já reduziram o valor porque tem concorrência. O grande problema desses shoppings é que eles não querem mais vender produto,
Eles querem trabalhar com estacionamento. E tratam mal a população de Manaus. A população é destratada. Mas disse para o nosso eleitor, o nosso amigo, que enquanto estiver aqui, vamos falar, vamos brigar. Ministério Público, me perdoem essa instituição, não adianta. Parece-me que a instituição fica engessada. Se reclama, a imprensa fecha os olhos. Nós precisamos mudar essa visão em nossa cidade. Manaus não é mais um porto de lenha. Manaus é uma metrópole. As instituições precisam criar vergonha na cara. Cobram dos políticos atitude. Só que os políticos sozinhos não resolvem. Vereador Samuel, cedam uma parte a Vossa Excelência. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelo tema muito importante e relevante para a cidade de Manaus, pois só sofre na pele quem está presente nesses locais. Os shoppings são conglomerados de lojas que seus produtos já agregam lucros enormes. Na verdade, o estacionamento, de uma forma racional, seria se ter realmente essa oportunidade de chamar a população para lá, né? E isto não acontece, é o inverso. E eu lembro, Vossa Excelência, que era 30 minutos de tolerância, quer dizer, para você entrar e sair. Eu fiz um projeto de lei solicitando para 60 minutos, que daria tempo de você usar o shopping diante de uma compra rápida, sair e ser contemplado. O que aconteceu? Eles fizeram, foi baixar para 15 minutos, quer dizer, se você utilizar, entrou, já era, não tem jeito de você manobrar o carro e até a saída com menos de 15 minutos, porque é fila em todos os setores, é incrível. E isto é lamentável, quero dizer. E eu vou dizer o seguinte, que pior do que isto são os hospitais, clínicas e laboratórios. Como Vossa Excelência falou, é uma tristeza você se programar para ficar doente. Isso é uma reflexão. Obrigado. Acolho vossa parte, cedo a parte ao nobre senador da República, Plínio. Vereador Bessa, o vereador Samuel sabe, e a gente já tratou disso na CCJ, o nosso plano diretor, ele prevê para que possa ser liberado a obra que ofereçam vagas. E, no caso dos hospitais, me parece que é 0,52 vagas por metro quadrado, ou 10 metros quadrados. Eu não lembro, mas, Samuel, a gente só precisa, Bessa, agora, fazer o cálculo. Vamos pegar, por exemplo, o Adventista. Só, por exemplo, o estacionamento deles é enorme, mas tem parte dele que eles tiveram que oferecer sob condição de aprovar ou não o projeto. Aquelas vagas têm que ser gratuitas. Aquelas vagas são obrigatoriamente oferecidas à população, porque elas foram oferecidas como parte da exigência do plano projeto. diretor. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é pormenorizar, sabe, chegar a cobrar, pelo menos, que essas vagas obrigatórias sejam de graça. Eu acho que o projeto, o Samuel sabe, a gente lutou na CCJ, falta pormenorizar, mas nós vamos. Até dezembro a gente consegue, Bessa. Concluindo, senhor presidente, quero informar a população e quem está me assistindo através do Facebook, da TV Câmara, não é que as pessoas não queiram pagar, não é que a população não queira pagar, mas que pague o justo e que tenha uma tolerância maior. É isso que está pedindo, senhor presidente. E quero falar também que vou trazer a esta tribuna um tema muito polêmico, que são as vistorias que são feitas, exigência do Detran na cidade de Manaus. Existe uma empresa só e está monopolizando
nós já estamos pegando informações, vamos trazer isto à tribuna da nossa cidade, à tribuna da Câmara, e vamos ao Ministério Público também denunciar essas empresas. Isso é uma pouca vergonha também que está acontecendo na nossa cidade. Tenho dito, senhor presidente. Próximo vereador, Joelson Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos da imprensa, servidores da casa, quero cumprimentar a todos com um bom dia nessa manhã de terça-feira, que Deus possa nos abençoar, nos dar uma semana vitoriosa. O que me traz essa tribuna essa manhã, primeiramente, senhor presidente, é para falar a respeito da continuação do plano de obras de verão da Prefeitura de Manaus. Eu acompanhei esses dias agora, inclusive no feriado, o trabalho que foi feito em alguns bairros, em algumas comunidades, dentre elas o bairro do Lago Azul e algumas comunidades da zona oeste da cidade de Manaus, vereador Rosivaldo. Estive acompanhando, tive o privilégio de poder acompanhar um pouco das obras que foram iniciadas e realizadas ali no bairro do Parque Solimões. Dentre elas também foi anunciada uma estação de tratamento pela Manaus Ambiental. Nós estivemos lá com o prefeito naquela manhã, e as obras que se iniciaram naquela comunidade que tem uma certa atuação minha, uma atuação bem mais forte do professor e vereador Samuel, trabalha muito naquela região também. A gente visita bastante aquelas comunidades do Campo Sales, do Parque Solimões, do Parque Riachuelo, do Cidadão 10, comunidades que realmente estão precisando que tenha uma ação mais efetiva da Prefeitura de Manaus, e se começou ali a se fazer um trabalho no Parque São Pedro e também no Parque Solimões. Acompanhamos aquele trabalho para poder dar aqui e evidenciar aqui a todos os colegas que o plano de obras de verão continua também na Zona Sul, na Zona Leste e Norte da cidade, que não se parou, os trabalhos estão intensificados, e deixar aqui o nosso comprometimento da Prefeitura de se realizar um trabalho sério, um trabalho que possa ser continuado, possa ser dado continuidade em todas as comunidades da nossa cidade. Estive visitando também a comunidade de Nova Esperança. Lá também já se iniciou um trabalho, mas já está se planejando para os próximos dias para se fazer uma grande ação também relacionada com o plano de obra naquela região da zona oeste da cidade. Apenas para que as pessoas possam saber que o trabalho da Prefeitura é um trabalho sério, trabalho de infraestrutura. Estive visitando uma comunidade no quilômetro 2 ali, o Ismael Aziz, estão fazendo um trabalho em algumas ruas ali, estrutural, vereador Raulzinho, de infraestrutura naquela cidade, colocação dos tubos naquele local, naquele bairro, colocação de tubos, para que possa melhorar, evidentemente, a vida das pessoas em locais onde anteriormente era alagadiço. Então, para que se possa resolver nesse sentido. Eu quero conceder a parte ao vereador Rosivaldo e logo depois ao vereador Raulzinho. Obrigado, vereador líder Joelson. Você toca num tema importante. A Prefeitura Municipal de Manaus vem fazendo vários trabalhos no que diz o pacote de verão, em vários bairros da cidade de Manaus, vem avançando muito. Tivemos uma reunião muito importante, proveitosa, com o secretário Kelto, mostrando ali o planejamento do trabalho que vem avançando na cidade de Manaus, com drenagem profunda, asfalto, recuperação de meio-fio e assim por diante. As comunidades vão ganhando. Vossa Excelência tem visitado também loco, assim como eu e os demais vereadores também que são de comunidades, vão acompanhando os serviços da Prefeitura. Parabenizo o prefeito Arthur Vigílio pelo empenho, através da sua Secretaria de Infraestrutura, que vem fazendo um trabalho importante para a cidade de Manaus. A cidade de Manaus ganha, precisamos aproveitar o verão, daqui a pouco o inverno chega e vai atrapalhar muito as obras, então precisamos avançar bastante. Quanto mais obras de infraestrutura tivermos na cidade de Manaus, mais a população e a cidade de Manaus vai agradecer. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo tema que traz nessa manhã, e estamos aqui também à disposição para trabalharmos cada vez mais pela nossa cidade querida, que é Manaus. Eu quero acolher a parte de Vossa Excelência, inteligente, vereador Rosivaldo, lembrando que Vossa Excelência tocou num ponto importante, que eu também tinha citado no meu discurso, que é a questão da infraestrutura. Nós temos diminuído em muito a questão das alagações em algumas comunidades que antes eram aterrorizadas pelas chuvas intensas que alagavam. Então, está se aproveitando também esse momento, vereador Wallace,
de verão, também para fazer drenagem em alguns locais que eram pontos nevrálgicos na cidade de Manaus, em algumas comunidades também e bairros da nossa cidade. Isso é importantíssimo para que a gente possa dar qualidade de vida, Coronel Gilvando, a essas pessoas que moram nesses locais. Quero conceder a parte ao vereador Raulzinho. E é importante frisar, nobre vereador líder Joel Silva, que a Prefeitura vem desempenhando também um grande serviço de infraestrutura e mobilidade urbana com o projeto Igarapé do Mindu. Estou acompanhando, faço questão de acompanhar o processo de indenizações que está acontecendo ao longo de todo o Igarapé do Mindu, e obra essa, vereador, que vai beneficiar não só os moradores do Novo Aleixo, do Mutirão, do Conjunto Amazonino Mendes, mas todos os moradores da Zona Leste também, porque vão poder pegar o seu transporte coletivo, adentrar pela faixa do Igarapé do Mindu e chegar até a Avenida das Torres, e com isso diminuir e muito o período com o ônibus, com o transporte coletivo chega até chegar ao centro, o percurso. Então, quero aqui parabenizar, estou acompanhando, não é uma obra fácil, que a previsão dela é a conclusão até final de 2019, mas o trabalho não para, as indenizações estão acontecendo e vai acabar com um gargalho de anos e de décadas da Feira do Mutirão, onde vai trazer qualidade de vida, mobilidade urbana a todos os moradores da Zona Norte e da Zona Leste. E dizendo que a eleição passa, mas a Prefeitura continua, a administração continua, o prefeito continua, e tudo que foi aprovado por esta Casa, por nós, vereadores, através de Vossa Excelência como líder do prefeito, com certeza vão ajudar e muito, e vão continuar a beneficiar a população de Manaus, independente de eleição, porque a gente entende que essa administração, desde o seu início, hoje, com 6 anos de mandato, vem cumprindo e honrando gradativamente os seus compromissos. Hoje mesmo estive visitando várias frentes de obras realizadas pela CEMIF. Parabéns, vereador. Eu quero acolher a vossa parte, vereador Raulzinho, lembrando que nós estamos com uma frente também montada para a limpeza dos igarapés, também para reduzir essa questão de alagações, vereador Gilvando, nessas localidades onde se tem os hip-raps. Acompanhei uma limpeza feita muito boa, ali naquele igarapé que corta ali a estrada da ponte, né, muito bem feita, um trabalho muito bom. E isso está sendo feito em vários locais, principalmente nesses lugares que ali convergem na saída daqueles bueiros e entopem ali, causam grandes prejuízos às comunidades, às casas daquelas pessoas. Está se fazendo um trabalho preventivo, isso é importante. Nossa cidade é cortada por igarapés. Quero conceder uma parte também ao vereador Samuel e depois ao vereador João Luiz, presidente. Tem um tempo ainda aí, né? Quero aqui parabenizar Vossa Excelência, né, e dizer que é um privilégio muito grande fazer parte deste grupo que caminha e que luta por dias melhores da cidade de Manaus. E eu quero, assim, dizer que foi um privilégio grande. Nós tivemos a oportunidade de estarmos lá no Parque Wilson Limões, vimos a obra acontecendo, ali não existia uma esperança, mas, inclusive, como Vossa Excelência falou, nós chegamos até a iniciar um baixo-assinado sobre a questão da água, né, a Manaus Ambiental, e a gente viu ali que, dentro no Parque Wilson Limões, as obras já se iniciaram para nós termos água à população, a Prefeitura de Manaus acompanhando também com o serviço de infraestrutura, a equipe estão lá trabalhando, fazendo tapa-buraco, fazendo meio-fio, e isso tem acontecido em toda Manaus. A gente sabe que, neste período de verão, os buracos estão sumindo, a gente sabe que existe pouquíssimos dentro da cidade hoje, graças à ativa determinação e função da Prefeitura de Manaus e das andanças, né, como pode-se dizer, dos vereadores que estão nas ruas, levando essas demandas à Prefeitura, e a Prefeitura realmente correspondendo e atendendo aquilo que é necessário na cidade de Manaus. Quero acolher a vossa parte, quero dizer a Vossa Excelência, vereador Samuel, que temos grandes desafios ainda pela frente. É importante dar continuidade a esse plano de obra de verão até o mês de dezembro, para que possamos equacionar grande parte da problemática de infraestrutura da nossa cidade. Mas há uma luta ainda a ser levada aí
a esses próximos 2 anos. Conceito à parte, o vereador João Luiz, gostaria de contar com a benevolência da mesa, senhor presidente, e aí eu encerrarei o meu discurso nessa manhã. Vereador Joels, parabéns pelo tema, e o que nós sentimos nas pessoas, nas comunidades, nos bairros, é alegria. Tanto é que várias famílias ali no bairro da Cidade de Deus, que sofria muito quando vinha a chuva, o inverno, que alagava tudo. E ali foi feito mais de 100 metros de drenagem profunda, e hoje as famílias estão seguras, porque elas antes estavam ali correndo risco de ser levado pelas enxurradas. E um trabalho sério, um trabalho, é como o prefeito Arthur sempre fala, é um trabalho que muita gente não vê, porque são trabalhos profundos, mas quem está lá vê. Quem está lá vê, quem está lá sente, quem está lá elogia. E a alegria das pessoas aqui na cidade de Manaus reflete isso, por ver tanto trabalho sendo feito sério, um trabalho, acima de tudo, de qualidade. Não é aquele trabalho que faz hoje e amanhã se acaba. É um trabalho de qualidade que a população de Manaus merece. Quero acolher a vossa parte, registrar o trabalho que o prefeito Arthur tem feito e designado a Secretaria de Infraestrutura, o Kelto e toda a sua equipe, e destacar, registrar aqui o interesse da Manaus Ambiental, depois dessa reformulação, dessa nova empresa que assumiu, com um trabalho que também está sendo feito, né? Nós estivemos lá, como eu acabei de falar, lá no Parque Solimões, onde 12 mil casas vão ser beneficiadas com aquela estação de abastecimento e tratamento. Então, é importante vermos que essa empresa também está contribuindo com a nossa cidade. Passamos para o bloco 2, vereador João Luiz. Próximo vereador, Coronel Gilvandro, pelo bloco 2, tempo de 10 minutos, vereador. 11 minutos. Você também pode acompanhar as ações do Legislativo Municipal por meio das redes sociais. Siga a Câmara no Twitter com o perfil Câmara Manaus. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistentes, telespectadores, internautas, imprensa, servidores da casa, o meu fraterno abraço e cordial bom dia. Eu venho à tribuna desta casa na manhã de hoje para falar de questões que considero relevantes. Estamos ainda nesse processo eleitoral, analisando, buscando a melhor escolha para governar o Brasil e o Amazonas. E aqui a gente mais uma vez pede ao cidadão que faça uma análise detalhada de tudo o que está acontecendo, das propostas apresentadas, para que a escolha seja feita de forma mais prudente e que os efeitos dessa escolha sejam efeitos positivos para todos nós, amazonenses e brasileiros. Senhores, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que durante tanto tempo não trouxe aquilo que esperávamos. E precisamos, sim, colocar pessoas que possam trazer um novo alento, que possam trazer a esperança e, principalmente, vereador Carlos Porta, para essa juventude que está fora do mercado de trabalho e que é pior, sem a qualificação necessária para que possa ter a sua dignidade resgatada. Nós, vezeramente, ouvimos falar das revoluções que aconteceu na indústria. A primeira delas
relacionada à questão do invento da máquina a vapor, que foi a primeira revolução da indústria, e depois a segunda, que veio com a eletricidade, depois tivemos a telemática, a cibernética, e hoje nós estamos vivendo a automação de todo o setor produtivo mundial e brasileiro. E isso, obviamente, que gerou um desemprego estrutural no nosso país, e que novos empregos surgiram, novas profissões foram apontadas, e por isso precisamos, mais que nunca, da qualificação dessa massa jovem que está em plena capacidade laboral, está na idade de produzir e que precisa estar apta a essa produção. Portanto, Dr. Everton Vanderlei, nosso querido vereador, é necessário que tenhamos um olhar para essas propostas. Não podemos mais ver os nossos jovens saindo da educação básica sem a menor possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Nós precisamos fortalecer a nossa juventude com a garantia de que ele esteja apto a produzir. E aí nós precisamos tomar essas medidas ou precisamos ouvir pessoas dizendo que vão tomar essas medidas durante os governos que irão realizar no Brasil e nos estados brasileiros, especificamente estou falando do Amazonas. Eu creio que o terceiro setor, nesse momento, seja fundamental para que nós possamos, vereador professor Samuel, dar aos nossos jovens essa oportunidade que eles precisam. Eu estive recentemente no Senai, na apresentação de um projeto municipal que abre 900 vagas de qualificação aos nossos jovens, e quero aqui dizer que de um programa do qual fiz parte, porque destaquei um pedaço da minha emenda impositiva para a realização desses cursos profissionalizantes, e ali foi feito de uma forma muito criteriosa a escolha dos cursos em razão das demandas de mercado. E isso, eu acredito que todos nós tenhamos que fortalecer quando da aprovação da nossa lei orçamentária. Eu estarei hoje conversando com o secretário de Finanças do município, no sentido de que a gente possa destinar recursos a esses programas, destinar recursos à Secretaria de Trabalho para que nós possamos requalificar e qualificar os nossos jovens e, assim, os colocando aptos à inserção nesse mercado que cada vez exige qualificação. E, dessa forma, estaremos colaborando para que a redução do desemprego comece a acontecer. Então, senhores, eu gostaria de destacar isso aqui dessa maneira. É uma preocupação que nós temos que ter, sem contar que precisamos de uma reestruturação mais criteriosa também com relação à nossa base nacional comum curricular para o ensino médio. Esse é um problema, é um desafio que nós temos que enfrentar. E aqui exigir daqueles que vão nos representar no Parlamento Federal, já que se trata de uma matéria de ordem federal, para que isso possa ocorrer. Houve uma reformulação, uma reestruturação, mas eu acredito que acanhada. A nossa lei de diretrizes e bases de educação, ela estabelece o mínimo para o ensino médio de 3 anos, mas ele pode ocorrer em 4 anos. E aqui eu penso que nós devemos inserir esse 4º ano de uma formação técnica, para que o nosso jovem ele já possa sair dali exatamente apto a produzir, e com isso a gente faça valer o mandamento constitucional do artigo 5º, que diz que o jovem precisa estar apto à atividade laboral, apto a produzir. Portanto, é o que eu chamo a atenção nesse momento. Nós não vamos debelar essa violência galopante sem que a gente possa oferecer a essas pessoas que estão sendo cooptadas pelo narcotráfico
uma outra alternativa, e a alternativa é uma produção legal, legítima, dentro daquilo que o ordenamento jurídico estabelece como natural, normal e legal. São preocupações que temos que ter, nesse momento, com a política. Aquelas conversas, aqueles discursos fáceis, demagógicos, eles não podem prosperar. E é por isso que nós, que já experimentamos aqueles que estão aí, que vivemos isso durante muito tempo e que nada aconteceu, penso que devemos, é um dever que a gente busque nessas pessoas que se apresentam como novas, essa renovação, porque penso também que haverá uma oxigenação. Não é possível que essas pessoas que passaram esse tempo todo assistindo a esse desmando que hoje nós vivemos no nosso Estado, não tenham aprendido e não tenham buscado alternativas para apresentar e construir as soluções que nós precisamos para ter um Amazonas melhor, um Brasil diferente e um Brasil de inclusão, um Brasil para todos, que não marginalize os nossos jovens como marginalizam hoje. As bolsas precisam ser redimensionadas. Não é possível que eu garanta uma bolsa a uma família, mas não garanta aquelas pessoas que constituem o esteio dessa família, o pai, a mãe, ou um ou outro, uma alternativa, uma possibilidade, uma requalificação para que ela possa ser reposicionada no mercado de trabalho, a exemplo do que acontece nos países europeus. Nós somos Brasil, um país rico, um país pujante, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, nós não podemos fazer diferente. Nós devemos fazer exatamente dessa maneira. E que o próximo governo tenha a capacidade de construir uma sinergia com os municípios do nosso Estado, que tenham capacidade de diálogo e encontrar soluções agindo de forma integrada, como, por exemplo, na saúde, como, por exemplo, na questão sanitária, na questão da infraestrutura viária, garantindo o transporte, que é um direito fundamental, social, enfim, é isso que nós esperamos. Nós esperamos parcerias, nós esperamos diálogo, nós esperamos soluções compartilhadas para que a população possa ter aí as suas dificuldades, os seus problemas minimizados, mitigados, se não sanados no todo. Professora Jaqueline, a educação precisa ter um novo rumo, um novo caminho, um novo viés. Eu vejo de uma forma muito saudável e de uma forma muito oportuna o que o atual prefeito da cidade de Manaus, Arthur Vigílio, está propondo para a educação do município, premiando os professores porque eles construíram um resultado que é significativo para o nosso município. No momento em que a educação no Brasil ela está caindo, chafurdando, nós estamos melhorando. E isso é graças ao trabalho de todos. Mas, nesta ocasião, se decidiu premiar aqueles que estão na ponta, que estão na atividade fim efetiva. E penso que podemos, daqui a pouco, chegar a todos, numa conversa, num diálogo, mas, nesse momento, acredito que tenha sido absolutamente razoável a decisão tomada com a finalidade de garantir esse incentivo, porque isso é a valorização da educação. Isso é a valorização que nós precisamos para tornar a educação municipal melhor. Lá atrás, quando eu fui diretor do Colégio da Polícia Militar, eu ouvia falar nas rodadas que o município puxava os indicadores do Estado para baixo. E hoje é o reverso que nós estamos presenciando. Os indicadores do município relacionados à saúde, à educação, estão impulsionando o Estado para cima e, mesmo assim, os resultados do Estado foram resultados pífios, resultados ruins, resultados que não estão adequados para um Estado pujante, rico, como é o Estado do Amazonas.
Então, senhores, é a preocupação que cada um de nós precisa ter no momento de escolher o representante que queremos para governar esse Estado. Há de ser com diálogo, com interação, com responsabilidade, colocando as prefeituras todas no epicentro dessa discussão, porque é justamente no município que se encontra o problema direto com a população. Sob pena de nós, vereadores, ficarmos aqui padecendo como padecemos nos nossos gabinetes, recebendo pessoas que precisam de exames e não têm, de matrículas para os seus filhos e não têm, de segurança que não têm, emprego que as pessoas clamam, que pedem, que não há. Então, precisamos ver tudo isso para que nós possamos ter verdadeiramente dias melhores. E eu quero conceder uma parte ao vereador professor Samuel. 30 segundos, vereador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência. Égua. Parei. Já pode? Ah, tá. Passou 2 segundos aí. Eu quero aqui parabenizá-lo e dizer que não é falta de ideias, na minha opinião, dessas pessoas que estão aí. A falta é de fazer com que as ideias possam ser concretizadas. Em regra geral, os nossos comandantes, que estão aí na luta, as ideias são brilhantes, né? Eu lembro de candidato a deputado, eu lembro de candidato a governo, que ia descobrir as potencialidades, porque já foram descobertas, do nosso Estado, e iam colocar em prática o turismo. Diz que o nosso Estado é o mais brilhante para se fazer o turismo, e nada disso é feito. Então, o problema de ideia não é... Eu acredito que, na minha opinião, é falta de atitude, de ação, não é falta de dinheiro, é falta de vontade de atender o seu principal papel do governante de um Estado, de uma nação. É colocar o país em primeiro lugar e a sua pessoa seja um instrumento para fazer com que as coisas boas possam acontecer nesta nação, que é rica, abençoada. Agora, quem comanda não pensa como nós pensamos, tenho dito. Com toda a propriedade professoral de Vossa Excelência, acolho vossa parte e concluo me congratulando com a força pública do nosso Estado, que se houve naquele episódio com eficiência, mais uma vez. É bom que se diga isso, para que sirva de estímulo à nossa força pública, que ela possa sempre estar apta a resolver todos os nossos problemas e, principalmente, as ocorrências de alto risco, como foi aqui nós vivenciamos recentemente. Tenho dito o meu fraterno abraço. Sem inscrito pelo bloco 3, passamos ao bloco 4 com o vereador Fred Mota. Tempo de 8 minutos. Vereador Cláudio. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. Acesse o site www.cmm.am.gov.br. Meu bom dia a todos os vereadores e vereadoras desta casa, todas as pessoas que nos assistem através das redes sociais, todos os amigos da imprensa que nos acompanham no nosso trabalho no dia a dia, e todos os servidores dessa ilustre Casa Legislativa. O que me traz na tribuna do dia de hoje é falar sobre transporte coletivo. Ao longo dos dias, tem visto aí alguns empresários do segmento que foram identificados pela Polícia Federal e foram indiciados, até chegando ao ponto de ser decretado as suas prisões, né? É lamentável, é triste,
um fato desta natureza, de pessoas, né, que, infelizmente, burlam a lei, e isso demonstra que ninguém no nosso país está acima de nenhuma lei, está acima de qualquer autoridade. A Constituição brasileira é algo que eu acredito que está aí para servir a população e dar regras claras do que pode ser feito, do que pode não ser feito no nosso país e nos estados do nosso país. Tivemos alguns episódios, alguns secretários da SMTU, por falar da parte municipal, que cometeram algumas falhas. E não sei se isso são falhas graves ou se foi porque a legislação municipal permitia. Este empresário está sendo processado e está preso porque colocou no sistema veículos encarroçados e cadastrados na SMTU como novo. Foram cadastrados como novos na SMTU, mas na realidade eram veículos encarroçados. E a legislação do município de Manaus permitia, na época. Você poderia comprar uma carroceria nova, com um chassi mais velho e colocar. Tanto que nós temos vários carros rodando dentro de Manaus, do ano de 2008, 2007, 2008, que foram encarroçados. Se você puxar, esses carros têm um chassis cadastrado no Detran do ano de 99. Mas, no entanto, a carroceria que foi colocada na época como novo em 2008. Né? Se existe uma ilegalidade sobre este fato ou não, não cabe a mim dizer. Cabe ao Ministério Público investigar esses fatos que ocorreram, né, na gestão de quem era presidente na época da SMTU, ou coisas dessa natureza. Mas o que eu quero aqui deixar bem claro é que a Prefeitura de Manaus, atualmente, vem buscando a organização do sistema de transporte coletivo dentro de Manaus, vem buscando a organização do transporte executivo, alternativo, e esta Casa Legislativa tem buscado, tem apoiado as ações na busca da melhoria da sociedade manauara. Toda a sociedade hoje clama pelo transporte coletivo eficiente, eficaz. E eu tenho certeza que isso acontecerá ao longo dos anos aí, ao longo dos meses, porque aos poucos vem se organizando os modais. Já temos aí o conhecimento que tem uma minuta pronta para a regulamentação dos aplicativos dentro de Manaus. Os aplicativos, que é algo que precisam sim ser regulamentados, até porque o avanço dos aplicativos dentro de Manaus tem causado um desequilíbrio econômico em todos os outros modais existentes. Existe hoje, dentro dos aplicativos, um número excessivo e crescente a cada dia, isso é notável, até por conta da crise econômica, muitas das pessoas têm buscado, por meio de sobrevivência, operar através dos aplicativos para sustentar suas famílias. Mas precisamos, sim, de forma urgente, regulamentar, né, buscar
limites para esse número de veículos operando. Vereador Rosivaldo Cordovil, como presidente da Comissão de Transporte, precisamos buscar regulamentação o mais rápido possível para os aplicativos de transporte dentro de Manaus. Porque a cada dia que se passa, os sistemas, os modais principais, os transportes de massa, que é o transporte coletivo, ele tem perdido, a cada dia que se passa, o seu equilíbrio econômico pelo crescimento desenfreado de outros modais dentro da cidade de Manaus. E isso é preocupante, porque quando você vê no mundo todo se priorizando o transporte de massa para a população, até por questões de trafegabilidade dentro dos municípios, dentro dos estados, nós estamos indo na contramão de tudo isso. Isso nos preocupa muito, porque quando você vai na contramão de tudo existente no mundo, isso pode simbolizar um atraso no crescimento dos sistemas já existentes. A gente hoje vive uma crise econômica muito grande, os empresários do transporte coletivo atrasando os pagamentos constantemente dos seus funcionários, atrasando os repasses das cooperativas de transporte alternativo, que continuam vivenciando as mesmas questões de pagamento, vereador Joelso, junto ao Sinetran, pois os empresários, semana passada mesmo, pagaram uma semana em 3 parcelas. E continua se mantendo 2 atrasadas. Então, eu queria aqui pedir, que a gente que faz parte, nós vereadores que fazemos parte, Vossa Excelência, vereador Rosivaldo Cordovil, o líder da bancada do prefeito, aqui na Câmara Municipal, eu queria pedir de Vossas Excelências, encarecidamente, que nós possamos buscar uma fórmula para que a gente possa, o mais rápido possível, buscar a regulamentação dos aplicativos dentro de Manaus. Pois, se não for tomadas medidas efetivas e rápidas, corre o risco de todos os modais existentes cair numa quebradeira, e cada dia que se passa, a trafegabilidade dentro do nosso município, dentro do nosso estado, se tornar algo mais constrangedor para a população manauara. Então, eu queria pedir aqui, fazer um apelo a Vossas Excelências, que eu sei que são pessoas, Vossa Excelência, vereador Rosivaldo, que é uma pessoa dedicada na busca da melhoria das soluções do sistema de transporte dentro de Manaus, que a gente possa promover o mais rápido possível uma audiência pública junto com o secretário da SMTU, com todas as pessoas envolvidas, para a busca da regulamentação e da limitação do quantitativo de veículos dos aplicativos dentro de Manaus. Tenho dito, porque até isso, se a gente não buscar, pode ser prejudicial até a próprios operadores dos aplicativos dentro de Manaus, porque eles já estão crescendo de uma forma desenfreada e causando desequilíbrio econômico até neles. Tenho dito, senhor presidente. Obrigado pelo tempo. Bloco 5, vereador Chico Preto, tempo de 5 minutos. Em seguida, passamos ao bloco 6, tendo o último vereador inscrito no grande expediente, o vereador professor Samuel. No Facebook, curta a fanpage CMM Oficial. O Legislativo e a Cidade, construindo cidadania. Senhoras e senhores, eu quero lhes falar de princípios. A Constituição da República tem no seu bojo princípios elencados que devam pautar a administração pública. O princípio da legalidade, você só pode fazer aquilo que efetivamente a lei te autoriza a fazer. O princípio da moralidade, às vezes pode até ser legal, mas a pergunta é moral aquela atitude que está sendo tomada
Vide-se aí os casos clássicos de nepotismo. Ah, não, mas é legal, mas a pergunta se é moral. Princípio da eficiência. O gasto do dinheiro público deve buscar sempre o melhor resultado. Não basta ter a melhor técnica, mas é sempre buscar o melhor resultado, o melhor investimento possível. A administração pública, ela é pautada por princípios. E dentre um desses princípios, que na minha opinião se encaixa dentro do princípio da eficiência, está uma palavra nova que o setor privado já comenta, já discute muito, e a administração pública ainda precisa absorver, fazer isso se tornar real a cada dia que passa, que é a meritocracia. É você crescer pelos seus méritos, é você crescer porque demonstrou resultado, demonstrou capacidade, viveu experiências, você ter méritos para alcançar determinadas responsabilidades, determinados patamares de reconhecimento. Eu li, ainda no dia de ontem, que a Prefeitura de Manaus busca implantar um programa de meritocracia para os motoristas do transporte coletivo. E dentre os parâmetros está a eficiência do motorista, o motorista tratar bem o usuário, o motorista chegar no horário certo na parada, o motorista não queimar a parada, enfim, tem uma série de parâmetros que a SMTU elencou ao lançar o projeto de meritocracia para os motoristas do transporte coletivo. E aí, dentro dessa temática, eu me pergunto, quando a meritocracia, que foi comentada inclusive agora num discurso em relação aos professores que alcançaram as notas pré-estabelecidas, as metas pré-estabelecidas para a questão do IDEB, foram premiados agora recentemente pela Prefeitura. E eu me pergunto quando a meritocracia chegará na gestão das empresas do transporte coletivo, quando a meritocracia chegará na gestão do serviço de água e esgoto. Vou traduzir num português simples. A Prefeitura de Manaus, ao longo de anos, não é só o prefeito Arthur Neto, mas ao longo de anos, ela concede reajuste para a tarifa por exemplo, de água e esgotamento sanitário, e não vincula esse reajuste ou os aumentos a nenhum cumprimento de meta. Se a atual empresa que está aí, que nem sei mais qual é o nome, se continua Manaus Ambiental, mas vamos deixar assim, Manaus Ambiental, vereador Gilvando, se ela cumprir ou não cumprir metas de implantação de rede de esgoto, implantação de rede de água, eficiência, qualidade da água, se ela cumprir ou não, ao final de um ano a Prefeitura vai lhe garantir o reajuste ou o aumento. Se as empresas do transporte coletivo colocarem ônibus novos ou não, a Prefeitura vai garantir o aumento da tarifa. Está faltando a gente avançar com a meritocracia também em relação à gestão das empresas, principalmente empresas que gerem contratos milionários no serviço público municipal, água, esgoto e transporte coletivo. A gente não vê a vontade da administração em falar em meritocracia para esses contratos. A gente vê sempre uma dificuldade, tem sempre um argumento, ora técnico, ora político, para se implantar. Vejam, houve um compromisso público com esta casa, com a cidade de Manaus, de que após o aumento de 3 para 3,80, quase 30% de aumento, ônibus novos entrariam no sistema de transporte coletivo, porque não é um favor, é uma obrigação a renovação da frota. E isso não foi cumprido. Inventaram uma desculpa de amarelo, que é febre, desculpa de amarelo é febre, e não renovaram a frota do transporte coletivo, ou seja, a meritocracia para o transporte coletivo, para a gestão das empresas, ela não alcança. A meritocracia para água e esgoto também passa longe. Então, a gente precisa pontuar essa questão, vou concluir, vereador Reis, com a permissão de Vossa Excelência, a boa intervenção, sempre boa intervenção do vereador Gilvando, que acende ali o seu microfone para trazer uma parte, com a permissão de Vossa Excelência, vereador Reis. 30 segundos, vereador. Vereador Gilvando, eu concluo logo após a intervenção de Vossa Excelência. Vereador Chico Preto, Vossa Excelência traz
uma questão relevante para todos nós. Eu também concordo com essa questão da meritocracia, mas eu queria lhe convidar, eu acho até que Vossa Excelência já fez isso. Nós temos alguns problemas aqui que precisamos resolver. Eu tenho um estudo com relação ao sistema de abastecimento de água da cidade de Manaus, que 73% da água tratada e disponibilizada no sistema, ela some, ela não é faturada. Esse é um problema que nós precisamos resolver, e hoje, eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas as milícias nessas áreas novas que foram recentemente surgidas, elas tomam conta, e elas acabam recebendo por um serviço que elas não prestam. E penso que é uma falha do poder público, por isso que ainda há pouco falei da questão de se trabalhar de uma forma integrada, para a gente debelar todo esse mal. E relacionado ao transporte público na cidade de Manaus, eu também tenho um outro estudo de mobilidade urbana e também relacionado especificamente à nossa mobilidade. O que acontece hoje é que nós temos 40% de gratuidade, quando a gente avalia o sistema, que é pago pelo trabalhador usuário. E esse custo tem que sair do trabalhador, que é o usuário do sistema, e ir para uma outra fonte que precisamos criar. Quando falo da integração, da sinergia, do diálogo, do entendimento, nós não temos mais aqueles subsídios que tínhamos com relação ao diesel, com relação ao IPVA, aquilo que desonera o sistema. Eu acho que é preciso, o que Vossa Excelência clama, denuncia recentemente, isso fortalece a gente, porque faz com que a gente esteja o tempo todo pesquisando, buscando e trazendo a melhor informação para a população e, obviamente, para Vossa Excelência, que exerce, como vereador, o seu papel de fiscal das ações do governo. Mas penso que audiências, penso que isso, mais do que nunca, seja necessário nesta casa para que a gente possa esclarecer todos esses pontos e construir a solução que a gente precisa. Quando falei que uma renovação seria necessária nesse momento, porque a gente não vê nenhum sinal por parte de quem está no atual governo, nenhum sinal para que ocorra essa integração, essa colaboração para melhorar para todos. Transporte público é direito fundamental social e eu acredito que todos devem estar engajados nessa sistemática. Portanto, eu queria até lhe parabenizar por suscitar uma questão que é relevante, que não está adormecida, porque nós estamos preocupados com isso e como vice-líder do governo, sei da preocupação, da tentativa de se construir uma solução, e eu, francamente, espero que o próximo governo, que haja renovação e que o próximo governo se proponha a uma parceria e que a gente consiga equacionar esse problema. Muito obrigado pela parte que me concedeu. Vereador Gilvandro, eu recebo integralmente a parte de Vossa Excelência e me permita, presidente, breves considerações. Primeiro, com relação à problemática dessa equação que precisa ser montada no transporte coletivo. Eu sou extremamente favorável que o poder público tenha o comando desse processo e que faça aquilo que é o correto. Hoje de manhã eu ouvia questionamentos sobre gratuidades no transporte coletivo, e o tema específico era sobre gratuidade para pessoas com deficiência. Eu sou a favor, mas desde que a pessoa verdadeiramente seja portadora de alguma deficiência, ela tenha uma deficiência. Algo que estava sendo denunciado é de que se perdeu, de certo modo, o controle, que pessoas que não possuem deficiência estão sendo beneficiadas com a gratuidade do transporte coletivo. Eu sou contra. Eu sou contra que se dê meia passagem para quem não é estudante. Eu sou contra que se dê gratuidade para a pessoa com deficiência, quem não tem deficiência. Quer dizer, sabe, cada qual no seu cada qual, colocar verdadeiramente os pingos nos is, porque bem pontuou Vossa Excelência, que quem paga essa conta é quem paga a passagem inteira. O município não tira um centavo do orçamento público nesse momento. A equação é montada e toda ela suportada por quem paga a passagem de R$ 3,80. Então, sou a favor dessas políticas de compensação, mas verdadeiramente entregues, dadas com segurança para quem verdadeiramente se encaixa dentro dos critérios. Estudante, pessoa com deficiência. Me chamou a atenção também, ainda dentro desse episódio,
durante o período de campanha, a cidade recebeu a notícia de que ônibus articulados, supostamente novos, entraram no sistema, algo em torno de 18 ou 22 ônibus. Eu não sei qual foi a empresa concessionária. E também, durante esse mesmo período, notícias davam conta de que os ônibus não são... Vai ao encontro daquilo que o vereador Cláudio ainda há pouco deixou na tribuna. Os ônibus não são 100% novos, é aquela história, aquele ônibus transgênero. A carcaça é de um ano, o chassi é de outro. Aí você vai, né, o chassi é mais antigo, mas a carcaça é nova. Vou fazer assim, uma alusão, né, a essa questão do gênero. Então, os ônibus que entraram em Manaus, eles não são totalmente novos. O chassi é de 2014, a carcaça é de 2018. Então, a gente precisa verdadeiramente jogar luzes sobre esse assunto para buscar, eu não busco esfolar o empresário, não é esse o meu papel, mas jogar luzes e pautar a administração pública sobre a meritocracia, sobre a eficiência verdadeiramente que as empresas devem buscar e a prefeitura ter regras claras, um comportamento ilibado na sua relação, garantindo o empresário a remuneração correta, pela correta contraprestação do serviço, para que nós possamos verdadeiramente ter essa relação, ter essa relação pautada pela transparência. Ainda me referindo ao vereador Cláudio, ele citou aqui um empresário, vamos dar o nome aos bois, Assir Gurgás, que é o dono da União Cascavel, senador eleito, ele não foi indiciado, ele foi condenado. É mais grave, ele foi julgado e foi condenado por desvio de recurso público, de financiamento, que era para colocar ônibus novos no sistema de transporte coletivo daqui da cidade de Manaus, e isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então, a gente precisa qualificar a administração pública, para que a administração pública sempre possa cobrar a melhor resposta para a cidade com relação ao papel das empresas. É por isso que eu disse, a gente precisa bater na tecla da meritocracia que as empresas precisam ter para que a administração pública possa ter o controle, possa dar para as empresas aquilo que lhe é devido, mas possa cobrar aquilo também que é o dever das empresas de entregar para a nossa população. Vereador Reis, se Vossa Excelência, 30 segundos, vereador. Vereador Cláudio. Eu queria só dizer a Vossa Excelência que realmente entraram muitos ônibus transgênicos no sistema, como Vossa Excelência citou, né? Chassi 99 e carroceria 2008. Mas eu quero deixar bem claro e registrado aqui nos anais da casa, sim, que na gestão do prefeito Arthur Neto, os carros que entraram, todos foram novos. Não teve carro na gestão do prefeito Arthur Neto encarroçado. Os poucos que entraram novos. Isso é o que eu queria esclarecer para Vossa Excelência, como Vossa Excelência falou, carro 2014, com carroceria 2018, chassis 2014, Vossa Excelência no seu pronunciamento. Quero deixar bem claro que, sim, na gestão do prefeito Arthur Neto, todos os carros que entraram foram realmente novos, produzidos novos, chassis e carrocerias, perfeito, nas fábricas. Eu recebo a paz de Vossa Excelência e concluo, presidente, dizendo que eu recebi de cidadãos que militam na sociedade civil organizada e que têm olhos especificamente para a questão da mobilidade urbana, mais precisamente para o transporte coletivo. E quando da chegada desses novos ônibus articulados, a mensagem que me foi enviada para o meu WhatsApp dava conta da placa de um desses ônibus novos e de uma consulta feita no sistema de placas, Sistema Nacional de Registro de Automóveis. E ali a incongruência dizia chassi 2014 para um ônibus que supostamente acabou de entrar no sistema de transporte coletivo. Então, isso aconteceu agora, não aconteceu na administração anterior, isso aconteceu esse ano. E, com base nessa informação, eu vou pensar a um requerimento, que vou apresentar aqui, pedindo as informações junto à SMTU, que ou comprove ou desminta isso. Porque é fundamental para que a gente tenha clareza. Porque, olha só, vereador Cláudio, eu sou a favor da clareza. Eu não vejo problema algum se a prefeitura disser, olha, a gente está trazendo ônibus, não novos, mas ônibus mais modernos para a frota, para poder melhorar a idade média
Se for novos, que digam que são novos, mas se não forem novos, que também digam, olha, não são ônibus novos, são ônibus mais modernos do que os ônibus que temos hoje no sistema de transporte coletivo, principalmente os ônibus articulados e biarticulados, que cumprem um papel fundamental hoje dentro da lógica do transporte coletivo instalada na cidade de Manaus. E a referência que eu faço, concluo, é exatamente esses ônibus que chegaram agora, 18 ou 22 ônibus, alguma coisa assim, que são ônibus até meio roxos, lilás, parece que essa é a cor dos ônibus que entraram, eu não sei qual a empresa, mas eu tenho a informação no meu WhatsApp e ela vai servir de base para que a gente possa questionar a prefeitura, buscando uma única coisa, a melhor resposta das empresas para a população e que a gente possa continuar a bater nessa tecla de que a prefeitura precisa acreditar na meritocracia junto à gestão desses principais serviços, água, a questão do transporte coletivo, a questão da iluminação pública e outros tantos que são contratos que giram milhões e milhões de reais do dinheiro público na cidade de Manaus. Senhor presidente, muito obrigado pela benevolência, agradeço a todos os vereadores que me apartearam e peço a Deus que abençoe nosso Estado, pois nesse momento, senhor presidente, o ato de votar é um ato de extremada fé nesse momento. Muito obrigado. Próximo vereador, professor Samuel. Convido a todos os vereadores a fazer presente no plenário. Iremos começar logo mais a nossa ordem do dia. Último vereador do grande expediente, bloco 6, professor Samuel. Tempo de 5 minutos, vereador. 17 minutos, vereador. Eu agradeço, não preciso de tanto, mas é bom a gente saber o tempo que se tem direito. O primeiro tema a ser colocado aqui, meu nobre vereador Raulzinho, garoto de luta ali da Zona Leste, tenho certeza, acompanho você e tenho certeza que você tirará aquela palavra aqui, porque você disse, o povo me chama e eu não posso deixar o povo sem ter uma defesa nessa área. E eu, há muitos anos atrás, muito não, mas há 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, eu estive aqui na tribuna falando a respeito dos estacionamentos dos shoppings. Na época, eu acho que era R$3, hoje é 8, né? E são coisas que a gente não esquece. Eu lembro do nobre vereador Roberto Sabino, quando conseguimos aprovar uma lei aqui que foi derrubada em 30 dias, e eu usufruí de fazer uma compra e não pagar estacionamento. Isto é uma luta difícil, e pior do que isto é você se programar para ficar doente, se programar para fazer uma visita a um doente. Eu tenho que ter dinheiro para botar gasolina, que o preço que é aí, né? Tenho que ter dinheiro, já paguei o plano de saúde, já paguei tudo, mas aí eu tenho que programar que eu vou ficar doente daqui a tantos dias, que eu vou ter que ter dinheiro para pagar o estacionamento, vou ter dinheiro para botar gasolina e tudo isto. Isto é uma vergonha nacional, não é uma vergonha para nós só aqui, não. Um Brasil que se diz Brasil, ele não pode. A saúde do SUS, ela diz ser gratuita, quer dizer, você já paga antes, porque é através dos impostos. Agora, você tem que entrar no hospital, numa clínica, fazer um exame. Eu fui fazer um exame uma vez, eu paguei mais estacionamento, mais caro do que o exame. Parece mentira, mas é verdade. E a gente não tem como questionar. Fica falando, e os empresários sempre levam vantagem. Se não for através da Constituição, é através do poder de outras coisas que nós sabemos, mas não temos como provar. Eu tenho um projeto de lei 284 de 2007, já reapresentando o projeto, porque no Rio de Janeiro foi aprovado
E aqui, na nossa cidade, nós estamos com essa dificuldade. Pedir socorro ao nobre senador eleito, Plínio Valério, e nós estamos, assim, vendo uma forma de nós, no plano diretor, fazer a modificação, mas esta adesão, esta ação só vai se consolidar se a Câmara Municipal se unir. Nós precisamos nos unir, porque eu, como cito o nome do Roberto Sabino, já vários vereadores aqui, até os vereadores que já saíram, já entraram nesta luta, como a Santa Casa de Misericórdia, que está aí, olha, está aí jogada às traças. Eu já falei pra caramba, o Mário Frota acabou um mandato dele só batendo, abraçando a Santa Casa, e o poder público cruzou os braços. Pode ser uma decisão federal, pode ser uma decisão estadual. O importante é que este prédio que está aí da Santa Casa é do nosso interesse que seja útil, utilizado para algo positivo para a nossa cidade. É ridículo, é vergonhoso, mas é uma realidade. E amanhã eu vou trazer um estudo que eu estou fazendo sobre a Santa Casa, que o governo federal, a justiça lá está destinando aí para a Santa Casa. Eu não sei se a nossa tem alguma coisa a ver, porque está desativada, né? Mas amanhã eu vou poder falar mais sobre isso. Quero dizer que a questão da mudança do plano diretor, que eu conversei com o Plínio Valério, nós vamos tentar agilizar isto ainda este ano, para ver a possibilidade, o que nós vamos poder fazer para a cidade de Manaus, que a gente possa utilizar estas clínicas, laboratórios e hospitais de forma que não seja uma imoralidade. Isto é uma indecência, isto é um desrespeito, isto é tudo que não poderia estar acontecendo, mas é uma realidade e nós não podemos fazer muita coisa. Eu cedo a palavra ao nobre vereador Raulzinho. Raulzinho, secretário. Número... Parabéns, vereador. Isso é importante, né? Muito importante. O verdadeiro derrotado, o vereador Samuel, é aquele que desiste da guerra. Né? E a sua atitude, né, de reapresentar, quer dizer à sociedade, como uma prestação de conta, que Vossa Excelência não desistiu. Não desistiu de ajudar as pessoas. Não desistiu de lutar pelo que Vossa Excelência entende que é certo. Entende que é certo. É isso que a população quer ver de um homem público. Que ele não desista deles. Que ele não abra mão de lutar em momento nenhum por eles. E é isso que Vossa Excelência está fazendo. Claro, buscando conhecimento, que agora vamos ter um vereador, senador da República, como o Plínio Valério. Eu tenho certeza que a hora que nós pudermos ir em Brasília pedir socorro nas questões federais que emperram o trabalho do vereador aqui em Manaus, tenho certeza que vamos ter um gabinete aberto, mas é isso para ressaltar, vereador. É isso que é importante. A população vê que os vereadores desta casa, Vossa Excelência, neste caso, não está desistindo de lutar. Embora que não consiga, mas lutar sempre. Obrigado. Lutar sempre. Quero dizer que a sua luta não só nessa questão dos estacionamentos, mas também da Santa Casa. Abrir mão de lutar pela Santa Casa é abrir mão das pessoas. E nós, Vossa Excelência, não podemos abrir mão nunca. Conte com esse companheiro, conte com esse humilde vereador, em qualquer batalha, de qualquer trincheira que for para beneficiar a população e dizer a ela que nós não desistimos dela, pode contar comigo. Eu agradeço a vossa parte e quero dizer que nós vamos continuar, né? Eu já estou em comunhão ali com o nobre vereador que já fez algumas pesquisas e defesa. Assim, quando também eu cheguei nesta casa, o vereador Carijó me ajudou muito com relação ao tombamento da saída do Rio Negro. Foi um feito marcante que ficou para a eternidade. O prefeito Arthur esteve lá no centenário, assinou, e aí, com certeza, a sede do Rio Negro jamais vão mexer na sua estrutura e na sua finalidade. Eu
como nós estamos atravessando um momento político e de análise, de você analisar, eu acho que através do meu discurso, da minha fala, eu tenho transmitido a minha opinião. O estado do Amazonas é um estado continental, é o maior estado da federação, na extensão territorial. Nós temos o maior rio em volume d'água, nós temos uma floresta, nós temos fauna, flora, nós temos tudo que a natureza oferece para que o homem possa fazer com que ele vá se adequar e fazer do meio ambiente a sua moradia, tirar as riquezas, explorar de forma racional e fazer com que aquilo possa, aquele estado, aquele local possa realmente atingir o desenvolvimento. Eu sempre disse que crescimento é diferente de desenvolvimento. O Amazonas cresceu, mas o Amazonas não desenvolveu. Desenvolver é você ter a capacidade daqueles recursos que lhe traz o crescimento, explorar suas riquezas e, a partir dali, se autossustentar. Nós não temos a capacidade de uma autossustentação. Nós dependemos da Zona Franca, e a Zona Franca tem muito tempo, 50 anos, mas, tirando os incentivos, você mata no decorrer do tempo. Nós precisamos, sim. Nós temos água. Água em muitos países europeus e em muitos lugares, mesmo aqui, tem mais valor do que a gasolina. Nós temos o peixe. Nós temos o peixe. O governo que irá nas urnas ser vencedor, ele precisa analisar. Eu vou ser governador do estado que tem o maior rio em volume d'água, que eu vou poder explorar a piscicultura, que eu vou poder a fauna e a flora ser explorada através do turismo. É uma vergonha o nosso estado ter os outros países, pessoal, os outros países, até os outros estados do Brasil, tem que fazer estátua, tem que fazer monumento. Nós temos o que a natureza nos ofereceu. Nós temos o encontro das águas. Aquilo ali é uma beleza diferenciada. Nós não precisamos construir nenhuma Torre Eiffel. Nós não precisamos construir algo para nós chamarmos a atenção. Nós temos o encontro das águas. Beleza maior para o turismo nacional, beleza maior para o turismo internacional. Eu viajo ali para Fortaleza, para a terra da minha querida Jaqueline, aí uma árvore virou, aí o cara disse assim, olha, isso aqui parou lá e disse, olha, isso aqui é o rabo do pavão. Ele aproveitou. Uma pedra furou através da natureza, a pedra furada. Tu viaja 300 quilômetros para chegar lá. Aqui, o encontro das águas, é bem aqui. Tu pega uma rabeta daquela, que é o motor que menos corre, você não gasta meia hora. É feio, é ridículo a gente ter tudo isto e ficarmos com os pires na mão, esperando que a Zona Franca possa resolver nossos problemas. É uma vergonha nacional. Eu fico analisando. Nós temos minério. Nós temos riqueza. Que é isso? O estado mais rico da natureza foi preciso ser salvo pela Zona Franca, porque o comando não tem como. Eu conheci um deputado federal que ele disse assim, eu vou explorar a piscicultura,
eu vou explorar a natureza, a fauna e a flora. Eu, deputado federal, vou apresentar leis, que isso e aquilo outro, vamos ter indústria do pescado, vamos ter... O caboclo entrou e saiu, chegou até o maior poder do Estado e não foi feito nada disso. Imagina, quem tem a caneta pode fazer pelo povo do Amazonas. E eu quero dizer que a madeira do Amazonas é uma riqueza. Vou repetir para vocês. Peguei a estrada, fui bater na Venezuela. Aí, 150 quilômetros de plantação dos dois lados de pinheiro. Uma parte retirando, outra parte plantando, e ali o manejo, beleza, explorando. No Amazonas, o cara cortou, matou um jacaré, o cara vai preso. O que é isso? Não sou a favor da destruição do jacaré. Eu sou a favor da exploração racional que empregue e dê oportunidade para o caboclo. Nós precisamos explorar a nossa terra. Nós precisamos descobrir. Se alguém não descobriu ainda, precisa andar no Amazonas. Eu sei de cada município que tem de riqueza. Agora, eu não sei se os nossos comandantes têm esse conhecimento. Nós precisamos fazer com que nós não venhamos ser dependentes de uma zona franca. Ridículo, feio, né? Mas é uma realidade. Tudo isto aqui que eu estou falando é uma vergonha, né? Até o ar, Chico Preto, até o ar do nosso estado é mais puro por causa da nossa fauna e flora, da nossa vegetação. E aí nós temos que manter o ar puro para o restante do país, da nação, porque eu não posso... Na Europa acabaram com a vegetação, em São Paulo destruíram o que tinha lá, e agora nós vamos ter que ficar fechado, calado, sem poder abrir a boca. Que é isso? O nosso comandante, que irá assumir esse Estado no ano que vem, ele precisa ter um compromisso com o povo do Amazonas. Ele precisa conhecer e mostrar que conhece o Estado. Ele precisa das potencialidades do Estado. Fazer com que o povo não tenha bolsa, mas tenha trabalho. Que não fique esperando as coisas acontecerem. Precisamos agir, atitude, projetos. Todos que buscam o poder apresentam projetos brilhantes. Precisamos de atitude. O povo do Amazonas clama com que as suas riquezas, o seu povo, não precisa de bolsa, precisa sim de trabalho para manter suas famílias. E nós, brasileiros, precisamos sim com que as oportunidades sejam dadas ao povo brasileiro, que não venhamos buscar cubanos. O jovem quer estudar medicina, não precisamos buscar nada, temos tudo, pessoas preparadas e um Estado rico, capaz de ser explorado e atender às necessidades do povo do Amazonas e do Brasil. Tenho dito. Encerrado o grande expediente, vamos dar início, então, à nossa pauta da reunião ordinária do dia 16/10/2018, a nossa ordem do dia, senhor secretário Marcelo Alexandre, para a leitura. Senhor presidente, tem quórum, já verificado. Pauta da reunião ordinária, dia 16/10/2018, em discussão e votação, parecer favorável da segunda comissão, ao projeto de lei número 112/2018, de autoria do vereador Reis do Castelo Branco, que insere inciso do artigo 1º da Lei 809, de 11 de novembro de 2004, que dispõe sobre o ensino de temas transversais de educação
nas escolas da rede pública municipal de ensino, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam permanecem como estão. Aprovado o parecer, vai à terceira comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Senhor secretário. Júnior Resgate não está, senhor presidente, também. O Elias. Elias não está ainda, né? Fred. Também não está. Chegou Agora, Fred. Em discussão e votação, parecer da sexta comissão favorável ao projeto de lei número 312/2017, de autoria do vereador Fred Mota, que dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes e lanchonetes informarem em seu cardápio o valor nutricional das refeições servidas ao consumidor, senhor presidente. Em discussão, em votação, na discussão, vereador Chico Preto. Senhor presidente, senhores vereadores, é fundamental que a Câmara entenda que há toda uma sociedade organizada. Eu me refiro a entidades que representam interesses, como, por exemplo, a Abrazel. A gente está falando aqui de bares e restaurantes. A Abrazel é uma entidade que politicamente fala pelo segmento. Aprovar um projeto bom como esse, mas sem dar voz à Abrazel, não é o caminho recomendável para o presente momento. A gente vive um momento de inclusão, de reconhecimento, de protagonismo dessas entidades. Essas entidades querem falar, as entidades querem dialogar, as entidades querem contribuir com as melhores providências para o segmento e para os clientes dos seus segmentos. Então, é óbvio que é importante dizer, no momento em que alimentação saudável, alimentação funcional, são categorias aí que a gente vê tomando conta da preocupação de pessoas que querem se alimentar cada vez melhor, saberem qual é a carga nutricional do alimento que estão comendo. Agora, isso tudo tem um custo para o segmento. Então, a gente precisa ouvir o segmento para saber como isso vai impactar no custo final. Porque quem pode dizer isso aqui é um nutricionista. Para você contratar um nutricionista, tem um custo. E uma pequena lanchonete, como ela vai fazer? Como é que ela vai dizer a carga nutricional de um x-salada, de um quicão? Como é que ela vai falar isso? Então, quem é que vai prestar esse serviço? Se vai ser prestado em bloco, a pequena empresa vai ter que contratar um nutricionista. Então, tudo isso é encargo, tudo isso é custo. A gente não pode, a ideia é boa, ponto. Mas nós não podemos simplesmente aprovar e deixar depois o pessoal correr atrás da solução. A lógica que me move não é essa. A lógica que me move é do diálogo. É de ouvir, entender, para decidir. Então, nós já avançamos no projeto. O projeto vai para a Comissão de Turismo. O que eu quero defender aqui, que via de regra não é seguido, é que a Comissão de Turismo, antes de votar o projeto, oportunize a Abrazel conhecer a matéria e opinar sobre a matéria. Vereador Gilvandro, Vossa Excelência está acenando com a cabeça, é bom ouvir a sua opinião nesse ponto também, porque Vossa Excelência, como qualquer um outro vereador aqui, pode falar, deve falar, Vossa Excelência é um homem sensato, a gente não pode simplesmente aprovar e passar a responsabilidade para o setor privado, sem dar ao setor privado a oportunidade de falar. Então, o que eu estou defendendo aqui é voz, que o setor privado, que a Abrazel venha a essa casa representando o segmento e diga como isso efetivamente pode ser cumprido. Concordo com o objetivo do projeto, mas como ele será cumprido sem impactar no preço final, na geração de emprego, no custo ao consumidor. Então, a gente precisa discutir isso com quem faz o setor, quem dá vida ao setor de bares e restaurantes, que, no caso, que é representado pela Abrazel. Eu vou votar favorável, fazendo esse encaminhamento para que a 10ª comissão atente para a necessidade de ouvir o setor. Ainda na discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer, vai à 10ª Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Passamos ao projeto do vereador Elias Emanuel. Retornando. Página 1, senhores vereadores. É o segundo projeto.
Em discussão e votação, o parecer da segunda comissão, projeto de lei número 192/2018, de autoria do vereador Elias Emanuel, que institui o calendário de eventos do município de Manaus, a festa de São Francisco da Fazenda da Esperança, a ser comemorado anualmente no último fim de semana do mês de setembro, senhor presidente. Na discussão, o vereador Elias Emanuel. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiro eu queria agradecer aos membros da Comissão de Constituição e Justiça por ter aceito favoravelmente o parecer para a inclusão desse importante evento no calendário de eventos da Prefeitura de Manaus, do município de Manaus. A festa de São Francisco, realizada pela Fazenda da Esperança em todo o último domingo do mês de setembro, é verdadeiramente um momento de congratulação, de fraternidade, para mostrar à população de Manaus, não somente à comunidade católica, mas a todos, o quanto há comprometimento daquela instituição na luta contra a dependência química. A Fazenda da Esperança, ela trabalha não somente para livrar as pessoas do vício das drogas, mas na reconstituição do ser humano, do homem e da mulher. Portanto, eu espero sinceramente que com a aprovação dessa casa, nós consigamos ter o devido respeito, não só a este evento, mas à obra solidária e cristã que a Fazenda da Esperança realiza. Muito obrigado, presidente. Ainda na discussão, em votação, os que aprovam permanecem como estão. Aprovado, o parecer vai à terceira comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Senhor secretário. Vereador Júnior ausente, passamos ao projeto da vereadora Joana Dark. Em discussão e votação, parecer favorável da sexta comissão, projeto de lei número 294/2017, de autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que dispõe sobre a proibição de mutilação de animais para fins estéticos e da outras providências, senhor presidente. Em discussão. Na discussão, vereador Chico Preto. Presidente, há uma máxima no direito que alcança a vida de qualquer cidadão, é que ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Mas eu entendo que Diário Oficial não é o jornal, aquele jornal de 50 centavos que todo mundo compra em qualquer esquina. Diário Oficial ainda é uma publicação extremamente técnica. Então, o que eu quero sugerir nesse momento? Referendando a propositura da vereadora Joana, é que houvesse por parte de alguma comissão ou por parte da mesa diretora, vereador Gilvandro, sempre a preocupação de, por exemplo, esse projeto aqui é fácil identificar o segmento veterinário, de clínicas, e que uma lei dessa envergadura fosse enviada para o segmento que representa, por exemplo, o Conselho de Medicina Veterinária, para que eles tomassem conhecimento, para que lá na frente não alegassem, eu não conhecia a lei. Porque realmente, como eu disse, Diário Oficial não é uma publicação que todo mundo lê. Vereador lê, advogado tem que ler, administração pública tem que ler, mas nem todos a leem. E isso aqui precisa ser cumprido a partir do momento que for sancionado, que efetivamente se tornar uma lei. Então, o encaminhamento que eu quero fazer, reconhecendo a importância, é que a Câmara Municipal ou na comissão de cumprimento das leis, porque a gente tem uma comissão aqui, que é a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Leis. Não é isso, vereador Joelson? Que fosse responsável esta comissão de comunicar aos segmentos organizados que têm relação com a lei, no caso a lei em tela, a futura lei, é a questão animal, médicos veterinários, clínicas, que isso fosse dado conhecimento para que as leis pudessem, as pessoas envolvidas que serão alcançadas, tivessem conhecimento desse comando legal, para que se adequassem a partir desse momento, para que a lei fosse cumprida, o papel da Câmara fosse referendado com o cumprimento da lei, enfim. Então, o que eu quero defender aqui é esse aperfeiçoamento do papel da Câmara, por entender que, como eu disse,
Diário Oficial não é uma publicação, popular, uma publicação extremamente técnica, que não é todo mundo que pega e que a gente, vez ou outra, que se questiona, mas por que não estão cumprindo essa lei? Exatamente por esse fenômeno. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo fica sabendo, e a gente pode superar isso paulatinamente, para e passo, com a comunicação para os segmentos e com o debate prévio, como ainda há pouco defendi com a Brasel, para que esse tipo de providência seja discutido, tomado conhecimento, a fim de que nós possamos aperfeiçoar direitos e obrigações na cidade de Manaus. Cumprimento a vereadora Joana pela iniciativa. Na discussão, vereadora Joana Dark. O projeto de lei 294 de 2017, ele veio justamente de um grupo de pessoas que fazem parte de uma rede de mandato compartilhado e colaborativo, em que, apesar de já ter a regulamentação por parte do Conselho de Veterinária Federal, já existir leis que proíbem, porque isso é considerado também maus tratos, a gente sente a necessidade de ter também uma lei municipal, justamente para complementar o que não acontece por conta de alguma lacuna de lei federal ou lei estadual. Então, esse projeto, para ficar mais claro, ele é um projeto que ele proíbe você mutilar um animal para fins estéticos, que é o cortar a orelha porque eu quero que o cachorro ele fique com cara de mal, é o cortar o rabo simplesmente por cortar. Então, é apenas nessa situação, porque tem outras situações que se faz necessária a mutilação, mas por conta de repente, não ter como salvar um rabo, uma orelha, ou o que quer que seja. Então, esse projeto, eu fico muito feliz de ele estar caminhando aqui nas comissões da Câmara Municipal, e eu espero que tenha aprovação também dos meus pares, porque significa uma Câmara que vai se importar com essa questão, porque hoje muitos animais são mutilados de forma legal em estabelecimentos legais ou até mesmo por pessoas que cometem o exercício ilegal da medicina veterinária, que é um problema que a gente tem hoje aqui na cidade. Então, é isso, eu espero contar com o apoio de todos, que certamente os animais eles vão ser os maiores beneficiados e não estarão por aí sendo mutilados de qualquer forma, apenas para um bel prazer de nós humanos. Ainda na discussão, vereador Joelson, em seguida, Raulzinho. Apenas para dizer que vou votar favorável, vereadora Joana, a respeito do projeto de Vossa Excelência, mas acompanhar o viés que Vossa Excelência levantou, vereador Chico Preto, sobre essa questão das leis que nós estamos aprovando. Inclusive, é o que a gente tem que tratar de forma muito minuciosa, porque nós estamos tendo um número de leis muito grandes, produzindo muitas leis, é verdade, muitas leis, e às vezes a gente pode perder de vista algo dessa envergadura, algo que possa realmente trazer alguma questão social, vamos dizer assim, de grande relevância e não percebermos. E a 15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis, a 15ª, ela já, inclusive, prevê isso. Aqui, vereador Chico, no artigo 51, nos seus incisos 1º, 2º e 3º. Inclusive, o inciso 2º diz assim: acompanhar a eficácia e o impacto social das leis produzidas pelo Poder Legislativo. O que a gente tem que fazer é realmente nos reunirmos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o eminente vereador, doutor Isaac Tayá. Me parece que ele é o presidente dessa 15ª comissão. Então, é bom nós nos preocuparmos com isso, porque o número de leis produzidas são muito grandes nessa legislatura. E a gente tem que realmente ter um cuidado maior com isso. Eu concordo com Vossa Excelência no sentido sobre esse tema que Vossa Excelência levantou e voto favorável ao projeto da vereadora Joana Dark. Vereador Raulzinho, na discussão. Quero dizer que, com certeza, vou votar favorável, mas quero informar uma coisa que ninguém me falou, vereador presidente, é isso. Eu mesmo vi quando criança, tinha um vizinho ao lado da minha casa, vereadora Joana, que ele tinha alguns animais. Eu creio que eu tinha uns 10 anos, 9 anos, e ele mutilava os seus animais com teçado.
com o teçado. Eu vi, ninguém me falou. E a gente via o sofrimento daqueles animais naquele momento. Um desespero daqueles animais. Então, não é só clínicas, não. Tem pessoas que se acham bel prazer de elas próprias mutilarem os seus animais, sem nenhum preparo. E cheguei a ver, vereadora Joana, esses animais, depois de mutilados, os seus rabos, eles sofrerem por dias e dias, sem nenhum medicamento, sem nenhuma assistência veterinária, esperando que curasse pelo tempo. Então, eu posso dizer que é cruel mesmo, e parabéns pela lei, quero subscrever e que esses criminosos realmente têm que ser punidos, porque é um crime fazer isso com o animal. Ainda na discussão, algum vereador? Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer em primeira discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à segunda comissão, vai à segunda discussão na forma da lei. Senhor secretário. Em segunda discussão, o projeto de lei número 355/2017, de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que considera de utilidade pública a Associação Amigos para Sempre, AAPS. Senhor presidente. Em discussão. Na discussão, vereador autor, Rosivaldo Cordovil. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar principalmente todos os voluntariados da Associação Amigos para Sempre. É um projeto social que tem 16 anos na cidade de Manaus, atendendo vários idosos em várias partes da cidade, com 24 polos, também com os aulões nas praças. E é uma conquista muito grande essa utilidade pública para esta instituição. Parabenizar a todos, parabenizar a Câmara Municipal, que faz o seu papel atendendo o anseio da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente, tenho dito. Ainda na discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sessão do senhor prefeito. Senhor secretário. Em discussão e votação, parecer favorável da Comissão de Comendas ao projeto de decreto legislativo número 022/2018, de autoria do vereador Coronel Gilvandro Mota, que concede a medalha de ouro Deodato de Miranda Leão ao coronel PM médico Dr. Aristóteles Conte de Alencar Filho e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Em discussão única. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, promulgação. Faço saber que a Câmara Municipal de Manaus aprovou e eu promulgo, nos termos dos artigos 158, inciso 3, 174, inciso 1, 229 do seu regimento interno e artigos 23, inciso 20 e 68 da Lei Orgânica do Município de Manaus. Fica concedida a medalha de ouro Deodato de Miranda Leão ao coronel PM médico Dr. Aristóteles Comandante de Alencar Filho, com base no artigo 174, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara na área de medicina e saúde pública. Está promulgada. Extrapauta, senhor presidente. Extrapauta. Extrapauta da reunião ordinária, dia 16/10/2018. Em deliberação, o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem número 052/2018, que cria a Unidade de Execução Municipal, UEM, para adesão ao Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, PNAFM, e da outras providências, senhor presidente. Senhor, o vereador Joelson Silva. Senhor presidente, eu gostaria de pedir urgência da matéria, já que nós temos essa matéria aí, está na casa desde o dia 4, gostaria que Vossa Excelência pudesse colocar a plenário para que nós pudéssemos votar a urgência.
Em votação, o pedido de urgência do líder, do prefeito. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor secretário. Pauta de indicações e moções, dia 16/10/2018. Para conhecimento dos vereadores, as seguintes proposições. Indicações 304 a 306. Dada a ciência aos vereadores e deferida pela mesa, as proposições seguem ao Departamento de Registro Parlamentar para providências. Moções 122, senhor presidente. Em discussão. Pela ordem, vereador Joelson. Os vereadores estão dizendo que Vossa Excelência votou a urgência, mas não deliberou o projeto, é isso? Ou deliberou? Então, eu acho que não tem prejuízo nenhum em voltar para deliberar a matéria. Não podemos votar uma urgência numa matéria se... Em deliberação, os que deliberam permanecem como estão. Deliberado, toma o número 311 de 2018 e vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. As indicações 304 a 306 foi dada ciência aos vereadores e deferida pela mesa. Agora, as moções 122 em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as moções, segue ao Departamento de Registro Parlamentar para providências. Senhor secretário, para a leitura do requerimento. Requerimento número 3951/2018. Requerimento à mesa diretora dessa Casa Legislativa após os trâmites legais do gabinete do vereador Joelson Silva, que seja realizada uma sessão especial no dia 30 de novembro de 2018, em alusão ao embaixador de Israel no Brasil, Tenente Coronel Yossi Shelley, e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão, na discussão, vereador Joelson. Senhor presidente, sabendo da nossa proximidade com o povo de Israel, aqui alguns, inclusive, pessoas que já visitaram várias vezes, e até os nossos princípios que se encontram, gostaria de pedir desse douto colégio de vereadores dessa casa que pudéssemos aprovar essa homenagem. Em discussão. Senhor presidente, peço permissão para subscrever, considerando que são cidades irmãs até por propositor aprovado dessa casa. Ainda na discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a proteção de Deus. Convoco e convido os vereadores para a nossa sessão dessa quarta-feira. Declaro encerrada.